Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais o acompanhamento mensal, vamos falar sobre o Game 11, fundo de papel da Guardian. Eles não fizeram nenhuma movimentação nesse mês, a gente vai ver, mas tem uma estratégia que eu gostei bastante. Inclusive eu falei isso no do CPTS, que eu acredito que, na verdade, os fundos de papel deveriam ter se atentado a isso, e acho que foi o Game 11 o primeiro que eu vi falar sobre isso, e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, iniciando, lembra que eu falei para vocês que ele iria, eles adotaram uma estratégia de começar a pagar um pouco menos de dividendo para aumentar o caixa, para poder manter linear, é o que eles estão fazendo. A gente já vai falar sobre isso. Março agora de 24, rentabilidade de 1,02, aumentou em relação ao mês passado, mas exatamente por causa do preço da cota que caiu um pouco. Não teve nenhuma alteração esse mês, basicamente, e eles já vão explicar o porquê disso. Pessoal, a parte de mercado a gente já sabe aqui, e eles até, aqui é um dos outros fundos que já está precificando, uma das gestoras está precificando 9,25 a Selic. Quem viu o vídeo do canal já tem alguns analistas prevendo no final 10% a Selic, então a gente ainda vai sofrer um pouquinho para os fundos voltarem a crescer ainda, então talvez isso fique só para 2025. Aquele crescimento que a gente estava esperando em 24 já aconteceu um pouco, mas talvez seja mais para 2025. Aqui, ó, no mês de janeiro adotamos uma nova estratégia de reforço nas reservas do resultado do fundo. Nessa linha registramos no mês de março a rentabilidade de 0,99 e pagaram 0,9. Então guardaram 0,00009. Aqui a cota, né, que deu uma valorizada. Mas assim, o que é importante de eu falar é essa questão de guardar. A gente já vai ver lá na DRE que se eles não fizessem isso também, eles teriam que reduzir mais o rendimento. Então o Game 11 ele teve uma máxima de 9,23, uma baita de uma oscilação dentro do mês. Aqui a parte de relação do IPCA, a gente já sabe, né, que teve em março foi 0,4, fevereiro 0,8, março caiu bastante para 0,16, mas ainda o 0,8 ainda vai impactar pelo menos até maio em grande parte dos fundos imobiliários ainda. Aqui eles falam da Selic, que pretende 9,25, eu ainda acredito que deve ficar entre isso para 9,50. Seguimos com a estratégia de manutenção dos níveis atuais de equilíbrio dos indexadores, girando próximo de 60% do portfólio IPCA e 40% CDI. Aqui eles encerraram o primeiro trimestre de 24 com um resultado acima do guidance de dividendos. Na verdade, aqui forçaram um pouquinho a barra porque eles reduziram o guidance, então agora eles estão pagando acima porque eles reduziram. Se eles tivessem mantido, eles não teriam reduzido, não. Aí eles colocam: concluímos o trimestre com assertividade em nossa estratégia de reforço de reservas do resultado, criando um colchão robusto para eventuais complementos de resultado em meses com indexadores fracos, que é o que provavelmente vem por aí. As reservas de resultado acumulado no fundo foram majoradas mais uma vez, chegamos a um patamar de reservas relevante que nos permite a manutenção do nível de guidance do fundo. E aqui eu coloco para vocês aquilo que eu falei no relatório passado. Então o dividendo desse mês ele é referente a dezembro, janeiro e fevereiro. Então aqui vai sumir dezembro, vai vir janeiro para cá, fevereiro e entra março 0,16, que vai impactar razoavelmente no próximo resultado. Então o dividendo foi pago de 0,9, então eles já estão prevendo essa situação. Aqui, pessoal, um ponto interessantíssimo que eles trouxeram já no gráfico do mês passado, essa página do mês passado, que eles fazem meio que uma tabela de sensibilidade entre IPCA e CDI. Aqui é a cota de patrimonial. Se a gente for ver aqui, ó, o valor patrimonial na curva 9,85, então traria um retorno de 4,09 CDI e 7,23 IPCA, mas nós estamos falando aqui, ó, ele está negociando aqui. Então olha o retorno que está trazendo, CDI 6,29 e IPCA 8,93. Então eu volto a falar, ainda estamos numa janela interessante desse fundo imobiliário aqui. E aqui, aquilo que eu comentei com vocês o mês passado e volto a falar. Eles reduziram, se a gente for ver, não teria como continuar pagando, cadê o resultado? Distribuição aqui, ó. Não teria como continuar pagando 0,1, porque a reserva foi toda corroída. Ela terminou aqui em novembro, ela acabou em dezembro. Então eles tinham que reduzir o guidance, senão eles não iam conseguir pagar. Aí eles começaram a partir de novembro, diminuíram para 0,9 centavos e começaram a acumular.
Porque olha só, se eles eles geraram de resultado 0,9, não teria como pagar 1. Então foi forçado a redução do guidance. Então eles continuam mantendo e a reserva já chegou em 1 centavo, quase 2. E se a gente olhar aqui, eles fazem umas previsões, mas eles erram todos os meses, é impressionante. Tudo bem que erram por pouco, mas continuam errando, eles sempre dão, se peguem os relatórios dos meses passados, eles nunca acertam esse guidance de simulação que eles fazem aqui. Mas o que é importante de observar é que a reserva voltou a aumentar, muito longe do que estava lá no ano passado, de 10 centavos, mas o fundo ele está voltando a fazer essa caminhada aqui, mas continua com guidance de pagamento de 90 centavos aqui. Inclusive eles já estão até prevendo uma redução de pagamento lá em junho por causa dessa questão da inflação. Vamos ver, mas assim, eu não estou mais acreditando nesse guidance deles aqui, porque eles erram todos os meses. Mas vamos ver, eu acredito que os 9 centavos eles vão conseguir manter. Aqui, pessoal, o ponto mais importante que eu acho que é o do relatório, e para mim essa estratégia é muito assertiva, que eles colocam aqui, ó, em um mês de muita volatilidade na curva de juros, onde os principais títulos públicos utilizados para parâmetro de marcação dos preços dos ativos abriram em alguns vértices das NTNBs e aproximaram de juros de real de 6%, passaram de 6%, optamos por observar os movimentos do mercado sem negociar quaisquer ativos do portfólio. Então, pessoal, assim, eles só colocaram que fizeram movimentações de evento ordinário, extraordinário, que é pagamento de taxa e dividendo. Então, assim, eu gostei muito porque é uma estratégia que eu acho que os outros fundos deviam ter adotado esse mês, que é olhar de longe, porque você tem uma subida da taxa de juros fazendo com que os títulos são marcados tudo para baixo. E aí qualquer negociação que o fundo vai ter, ele vai ter que prejuízo nessa negociação de CRI. Então eu acredito que a decisão do Game foi acertadíssima nesse ponto. Assim, parabéns para a Guardia nesse ponto aqui. Bom, pessoal, como não teve nada de nenhuma novidade, mais a estratégia do fundo foi essa e muito bem explicada. Eu encerro aqui esse vídeo, espero que vocês tenham gostado e vamos ver se o mês que vem, eu acredito que eles vão continuar mantendo o guidance de 9 centavos sem problema nenhum, pelo menos até o meio do ano, beleza? Desculpa, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo, eu tô ficando sem voz já.